Priscila, ah, se nós formos olhar para o lado do produtor rural, empresas do agro que querem acessar o mercado de capitais, nós falamos lá da importância do financiamento, da importância do aumento da produção de alimentos no mundo, né, e o cenário do Brasil. E nós sabemos que, nós falamos aqui da confiabilidade do mercado, enfim, essas questões, mas nós sabemos que muitos ainda não têm esse acesso, precisam desse acesso e querem ter esse acesso. O que você pontua aqui? Como que esse produtor rural, essa empresa do agronegócio, consegue acessar essas linhas de créditos que estão sendo ofertadas no mercado de capitais? Bom, eu acho que a gente já comentou um pouco que o principal é a gente ter a confiabilidade do investidor. E, para além disso, tem toda a parte regulatória, né, que perpassa por CVM, a própria legislação. Então, para eu acessar, e aí, independentemente do porte desse produtor, de um pequeno, de um médio, de um grande, eu preciso ter alguma estrutura que eu traga transparência para uma análise desse credor. Como que eu vou trazer transparência? Então, quanto mais eu tiver documentado das práticas que eu tenho, tanto da gestão financeira do meu negócio, a questão socioambiental está cada vez mais em voga. Não existe um tomador de crédito que ele não vai olhar. Ele vai olhar se você respeita a reserva legal, a área de preservação permanente, se você está com uma inscrição regular no CAR, vai olhar se existe algum embargo ambiental. Por quê? Porque eu tenho um risco não só de autuação, porque quem financia é um co-obrigado. Se a gente for olhar até, está na nossa Constituição Federal que o meio ambiente ele é um bem de todos e todos têm responsabilidade pela preservação. Então, se eu fomentei de alguma forma a produção numa área irregular, eu posso ser autuado. Mas hoje o que os credores olham, para além da questão de autuação, e muito mais arriscado, é o risco de imagem. Porque se sai na mídia alguma notícia dando conta que a empresa tal financiou o produtor que promove desmatamento, ou que tinha na cadeia algum trabalho análogo à escravidão, é algo que macula a imagem da empresa e não dá nem para a gente materializar o prejuízo que isso pode trazer para a companhia. Muitas das empresas são, inclusive, multinacionais, onde vai para a Europa, né? Você tem muitas questões atreladas ao meio ambiente. Você tem várias restrições, se eu quiser acessar esse mercado, inclusive. Então, quando eu falo da questão socioambiental, ela é muito importante. E a gente sabe que a maioria dos produtores tem boas práticas, mas não estão regularmente documentados para isso. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter documentação. Eu tenho que ter evidência do que eu faço, tanto do ponto de vista financeiro. Então, como que para de pé a minha operação? Qual que é o lastro que eu tenho aqui? Falando em produtor rural, vai se olhar imposto de renda, vai olhar se ele tem um livro caixa, se ele separa o patrimônio dele da física com o negócio dele da produção. Então, quanto mais regular eu estiver e evidenciado das minhas práticas, mais fácil vai ser o meu acesso ao mercado. E outra análise que precisa ser feita é custo, que a gente comentou. Tem estruturas que o pequeno não vai conseguir acessar, porque são estruturas que vão demandar N agentes para parar de pé aquela operação. Se eu for falar de um CRA, se eu for falar de um fundo, geralmente os targets para essas operações, né, os alvos para essas operações são altos. Para um produtor pequeno não vai conseguir acessar. Mas a gente está vendo linhas que estão partindo para operações menores. Eu fiz recentemente para um cliente alguns produtos que a gente chamou de mini CRA, que eram produtos a 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, e em estruturas mais enxutas. Eu consigo acessar? Consegue acessar, mas depende da estrutura e como você está profissionalizado na atividade. Acho que é esse o recado. E tem estruturas que a gente vai conseguir fazer num crowdfunding, como eu comentei, que aí você diminui o risco da operação, você coloca numa plataforma. Foi interessante que a primeira operação que a gente ajudou a estruturar foi hoje é um crowdfunding, que é o case da Finpec. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma startup que ela atua com o mercado agropecuário e a gente estruturou de uma forma que existe um aplicativo e a pessoa vai lá e investe e na ponta
você está financiando a cadeia agropecuária. Interessante. Só que você tem que ter essa ponte do que é uma pessoa jurídica que está emitindo esse título, você passa por diversas regras, né, inclusive da plataforma, para essa plataforma parar de pé, os riscos da operação têm que ser claros e transparentes para esse investidor. Né? Então tem muitas formas de você acessar, é você entender qual é a sua situação atual, o que você pretende acessar e se valer de agentes que conhecem o mercado, porque tem alguns aventureiros aí também que às vezes vão tomar seu dinheiro e não é exatamente a operação melhor do ponto de vista de eficiência e que cabe aí para o teu porte, por exemplo. Entendi. Essa questão de governança, compliance, eles são pontos relevantes nessa operação? Total, cada vez mais. Né? Quando você fala em o nível, quanto maior o seu nível de governança e quanto mais você tiver compliance, e a gente falou de questão socioambiental ou das práticas que você tem na companhia, você vai ter um acesso mais facilitado. Hoje, inclusive, a gente vê linhas que são voltadas para operações de impacto. Impacto social, impacto ambiental, porque o investidor, no fim das contas, a grande maioria, ele quer o quê? Rentabilidade. Ele quer saber o que é o melhor produto aqui para eu investir. Mas se eu tenho um produto que ele tem uma rentabilidade boa e ele tem um plus, então eu estou falando aqui que ele vai ter um impacto ambiental, eu estou falando de um projeto que está aumentando a retenção de carbono, eu estou falando de um projeto que está melhorando as condições sociais de um ecossistema ali, de uma comunidade, o investidor vai olhar com outros olhos e falar, poxa, tem uma rentabilidade e ainda eu estou trazendo um benefício para a sociedade, eu vou preferir esse papel. Então você também tem muitas oportunidades quando a gente fala de questões e boas práticas socioambientais. Se a gente fosse entrar em mercado de carbono, acho que a gente ia ficar umas 3 horas aqui só falando de mercado de carbono também. Sim, crescendo Mas muito. também tem muita oportunidade para o produtor que preserva. Né? A gente passou a olhar não só como rentável a área produtiva, mas a área que eu mantenho. A área que eu mantenho eu consigo rentabilizar também. Então é olhar para esses produtos diferentes. Cada vez o mercado também tem voltado os olhos para isso. Interessante. Não, sem dúvida ainda tem muito desconhecimento e quando você fala em governança, compliance, para alguns clientes que têm grande porte, eles não precisam disso. E aí talvez o mercado comece a regular melhor isso para falar, poxa, talvez eu tenha que olhar para dentro da minha casa e melhorar essas estruturas, organizar melhor. Você falou muito, o produtor, ele mistura muito pessoa física na jurídica, e a gente sabe a questão de sucessão também é uma questão complicada, porque o produtor ele faz mágica com o que ele sabe, né? Para os mais antigos, você senta perto de qualquer um e fala, poxa, a pessoa é uma sumidade naquilo que ela faz, né? Porque é um malabarismo do que ele tem que fazer, do que ele tem de entrada, saída, enfim. Mas realmente isso mostra a importância de começar a olhar para essa evolução de gestão que nós precisamos, né? Gestão de risco, inclusive, né? Que vai ter que existir, gestão financeira, né? Enfim, eu acho que E você comentou muito que se tem uma ideia ainda deturpada do compliance como um compliance visto como custo. Na verdade, não é custo. O compliance é um investimento. Você vai ver frutos, só que você não vê um fruto imediato. Você vai colher isso mais para frente. Então, muitas empresas também falam em compliance, não é exatamente o nosso foco, mas eu vou falar em proteção de dados pessoais, LGPD. Ah, não, até agora ninguém está autuando, deixa isso aí, deixa isso de lado. Então, fica muito nessa ideia, se a lei pegou, se não pegou, mas a gente tem que mudar esse mindset e pensar que eu estou investindo em algo que eu vou conseguir ter um resultado no médio prazo diferente dos demais. Por eu ter uma prática diferente, as pessoas vão preferir negociar comigo, as pessoas vão preferir me financiar. Então, é um investimento, mas é uma mudança de cultura. sim. Vamos dizer. Mas a questão da prática acho que ajuda, né? Porque se você falar assim, isoladamente, você precisa montar um compliance na sua empresa. Para quê? Agora, você quer acessar essas linhas de crédito, vai ter que ter compliance, nem se pergunta. Exato. Tem que fazer? Vamos fazer então. O que tem que Acessar a fazer? linha de crédito hoje, as tradings vão comprar de um produtor, tem 1000 protocolos que tem que ser seguidos, porque a grande maioria está visando o mercado externo. A depender do mercado que ela acessa, então se eu vou mercado europeu, você tem N restrições para conseguir exportar. Então eu não consigo acessar o mercado, então eu vou ficar de fora. Se eu não fazer as práticas. Exato.